Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro e nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram nesta semana. E antes de conferir, eu convido você a se inscrever, a deixar o seu like, o seu joinha aqui no nosso canal. Sem Filtro agora para conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma entrevista exclusiva aqui no programa. Presidente, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista, pela oportunidade de conversar conosco. A primeira entrevista depois da apresentação da denúncia pelo PGR Paulo Gonet. Muito boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Fui autorizado pelos advogados para conversar. Obviamente não vou entrar nas questões técnicas, né? Mas os fatos em si, estou à disposição. É uma satisfação. Perfeito. Talvez não dê para entrar em muitos detalhes técnicos, presidente, mas gostaria de lhe perguntar sobre, imagino eu que o senhor, claro, conversou com os advogados nessa semana, qual estratégia aí que vai ser adotada pela sua defesa, os caminhos que a defesa pretende seguir, quais são as frentes que os seus advogados devem atacar em relação a essa denúncia que foi apresentada aí por Paulo Gonet? Olha, o Paulo Gonet, com todo respeito, conseguiu tornar a história mais fantasiosa ainda do que a própria Polícia Federal. Até eu vejo, a gente sabe da imprensa, tem 4 manchetes da Folha de São Paulo, da Folha UOL, que são favoráveis a mim no mesmo dia. Não é que a Folha mudou de opinião, a Folha, a imprensa como um todo, salvo algumas exceções, agora não tem como não falar a verdade. É muito abuso em cima desse fato. E eu sempre digo, né? Parece algo pessoal do senhor ministro contra a minha pessoa. Como é que tudo isso começou, né? Segundo a Polícia Federal. Começou em 21, eu atacando o sistema eleitoral para desacreditá-lo para o golpe. Então, é um crime continuado, que segundo a PF começou em 21. Então, quer dizer, a PF, para ter um pouco de coerência desse crime continuado, tem que voltar para 2012. Lá eu comecei, efetivamente, a lutar por voto impresso dentro da Câmara dos Deputados. Nos anos 15 e 16, nós aqui aprovamos, o relator era o Rodrigo Maia, depois foi ser presidente da Câmara, eu aprovei uma emenda nossa para que tivéssemos o voto impresso. Bem, a senhora Dilma Rousseff vetou, voltou para a Câmara, e por quase 500 votos nós derrubamos o veto. Até a esquerda votou para derrubar o veto. E daí começou o TSE, então, a se preparar para implementar o voto impresso. Naquela época era presidente do TSE o ministro Fux. Ele me convidou, fui no TSE conversar com ele. E ele falou para mim que, por ocasião das eleições futuras, né, daria para atender apenas 5% das urnas, dada a complexidade e também recurso. Tudo bem. Daqui a outra eleição, dá para chegar próximo a 100%. E assim foi feito. Até que, de repente, o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, disse que o voto impresso, né, era inconstitucional. E deixo claro, ninguém ia botar a mão no papel. A pessoa votava eletronicamente, como é hoje, aparecia na tela o nome dos seus candidatos, apertava um botão, a máquina imprimia, ele conferia no papel tá certo, apertava outro botão, o papel caía numa urna. Não tinha contato manual, sem problema nenhum. Como é hoje em dia na Venezuela, como é hoje em dia no Paraguai. Bem, aí então a gente fica preocupado, não é? Por que inconstitucional? Então não tem uma explicação razoável. Até porque esse tipo de votação, alguns países, como a Alemanha, não topou na época o voto eletrônico simples, que não tinha como o povo participar da contagem. E lá foi feito outro método. Ninguém queria o voto em papel como antigamente. Essa única terceira geração que estava sendo previsto aí. Então essa preocupação sempre continua. E ela cresceu por ocasião das minhas eleições em 2018. Quando acabaram as eleições de 2018, final de outubro, chegou no TSE um papel, né, relatando fraude na minha eleição. Bem, se houvesse fraude me favorecendo,
eu não tomaria posse e tomaria posse o Haddad. Talvez por causa disso, né? A senhora presidente do TSE na época, eu acho que é notícia de fato, o nome do início desse processo, mas determinou que a Polícia Federal instaurasse um inquérito, e assim foi feito. É o inquérito 1361. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo em 21, 3 anos depois. E como é que fiquei sabendo 3 anos depois? Quando a deputada Bia Kiss, autora de uma PEC do voto impresso, ela conseguiu, né, fazer com que fosse instaurada uma comissão especial para analisar a questão do voto impresso. Então, num dado momento lá, estava lá o deputado Felipe Barros nessa comissão, ele era o relator, e alguém falou para ele desse inquérito 1361. E eles, então, votaram por unanimidade, conseguiram a cópia do inquérito 1361, que foi fornecido pela Polícia Federal, cópias foram distribuídas para os parlamentares e para mim também, que era um inquérito ostensivo, não tinha nenhuma classificação sigilosa. E ali começamos a analisar, até que, ato contínuo, o senhor ministro Edson Fachin fez a reunião com embaixadores. Deixo claro que tratar com embaixadores é uma política privativa do presidente da República, não é de mais ninguém. Eu vi aquilo e 2 meses depois fiz a minha reunião com embaixadores, onde mostrei esse inquérito. Bem, no dia seguinte, esse inquérito foi classificado como confidencial, ou seja, secreto. A partir daquele momento, ninguém podia mais falar sobre esse inquérito, sob pena de crime, né? Se for autoridade, crime de responsabilidade. Bem, o sonho de muita gente é ver esse inquérito. E ele só pode ser visto depois que a sua classificação sigilosa for denunciada, né? Tenho falado com colegas da imprensa, conheço alguns, via Lei de Acesso a Informações, pedi cópia desse inquérito. Eles dizem que tem pedido. Vários parlamentares oficiaram o TSE para obter cópia desse inquérito. Por enquanto, ele continua parado lá. O que eu entendo? Já que eu não posso falar do teor do inquérito, porque é crime, porque ele é confidencial. Então, não vou falar, não vou cometer um crime sobre esse fato. Mas eu entendo que esse inquérito que vai fazer, começou em 2018, vai fazer 7 anos agora, final do ano, tem que ser mostrado para a opinião pública. Ver o que tem lá. Acho que todo mundo está curioso para saber o que tem lá. Eu não estou curioso, porque eu sei o que tem, mas só posso falar, repito, depois que levantaram o sigilo dele. Então, essa confusão toda é em cima do inquérito, segundo a PF, dizendo que eu sou golpista, começou em 21. Então, eu lembro a PF, não começou em 21, começou em 12. Deveria ser arrolado o inquérito. Todos os deputados, por exemplo, foram 440 aproximadamente, que votaram para derrubar aí o veto. Tá certo? E nós acabamos com esse problema. Agora, em cima disso, o que se faz? O senhor ministro relator, Alexandre de Moraes, né, pratica o que é conhecido no meio jurídico como pesca probatória. Então, por causa do cartão de vacina, que deixo claro, o cartão de vacina eu denunciei, né, junto à CGU, que era o ministro Wagner Rosário, fraude no meu cartão final de 22. Eu denunciei, não foi que a PF descobriu, não. Eu denunciei. Como eu denunciei também uma outra fraude no cartão meu, que foi feito lá como tivesse sido vacinado no bairro de Peruche, São Paulo, e lá o e-mail que me cadastrou como vacinado era lula@gmail. Esse a PF não quis apurar. Esse outro apurou, que nós determinamos que fosse apurado lá atrás. Tá? Então, o que falta, então? É transparência. Agora, via pesca probatória, deve ter aí o prezado Augusto Nunes, aí, algum jurista aí com você aí, né? Falar um pouquinho se isso é permitido ou não no Brasil. Em cima da pesca probatória, daí no telefone do CID, que eu sempre chamava de Muro das Lamentações. Todo mundo ligava para ele, mandava zap, e ele falava, eu não tenho como dar vazão, porque esse telefone aqui virou telefone público. Todo mundo que quer se aproximar do presidente, tem uma sugestão, quer falar um negócio qualquer, quer denunciar, usa esse telefone. E ele, pelo que me consta, nunca trocou o telefone. Então essa pesca probatória em cima do telefone dele permitiu esse leque de observações, né? Até essa questão aí de golpe. Esse golpe aí que, pelo amor de Deus, né? Eu posso falar muito sobre essa questão aí.
Então estamos nessa situação hoje em dia, com 30 e poucos denunciados, tá? E, inclusive, eu fui colocado agora, nessa denúncia, como no olho do furacão do 8 de janeiro. Eu nem no Brasil estava. Tá? E, no meu entendimento, ninguém, no entendimento do ministro da Defesa atualmente, José Múcio, ninguém quis dar um golpe no dia 8 de janeiro. Tá? Mas está vivendo esse inferno astral, que ninguém sabe quando vai terminar isso aí. Presidente, deixa eu abrir aqui a roda para os nossos comentaristas também fazerem perguntas para o senhor. Deixa eu passar a palavra, então, para o Alexandre Garcia. Oi, presidente. Eu disse hoje no programa que nem o Rui Barbosa conseguiria defendê-lo, dada a disposição do Supremo. O que o senhor sente a respeito da disposição do Supremo em relação a fazer realmente justiça? Primeiro, eu devia estar na primeira instância, onde o Lula foi julgado. Tá? O que for adequado é a primeira instância. Outra, eu sendo julgado, tem que ser o plenário. O pessoal do Rio de Janeiro está sendo julgado pelo plenário. Outra, que meu julgamento não seja por intermédio de gravação de vídeo. Tem que ter o debate ali. Isso chama-se devido processo legal, amplo direito ao contraditório, legítimo direito à defesa, porque se fala o tempo todo, né, que o Estado Democrático de Direito estava ameaçado comigo, e para restabelecê-lo, valia tudo, até a censura. Então eu espero que isso aconteça. Vai acontecer? Eu não sei. O meu advogado, o Celso Villard, é conhecido. O do Braga Neto, que eu não posso conversar com ele, é o Juca, também é conhecido. Tá? Já trabalhou aqui em outros processos. E pelo que eu vejo, né, apesar de não estar trabalhando em conjunto os dois, mas tem a mesma tática, pelo que eu estou vendo. Primeiro, anular a delação. Afinal de contas, né, na questão da Lava Jato, por muitíssimo menos, várias delações foram anuladas e os réus foram postos em liberdade e brevemente estão até recebendo o que devolveram, produto do que erraram lá atrás. Agora, para mim, parece que nada disso vale. Eu tive questão pessoal, o Flávio Dino, nós fomos deputados juntos. Eu estava no, não sei qual partido que eu estava, ele estava no PCdoB, já tivemos arranca-rabo lá dentro, tá certo? Eu já tive problemas com o ministro Barroso, quando era advogado do Batisti, eu deputado federal, tá? E isso aí, obviamente, né, deveriam ser pessoas, no caso, impedidas de me julgar. Mas nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito que eu tenho, toma decisões políticas. Então está na mão dos advogados esse tratamento, essa tentativa de convencer, ir para plenário, convencer, dado o que aconteceu na delação do CID, anular a delação e resistir. Porque fatos novos, com toda certeza, aparecerão. Se bem que eu acho, não é porque eu estou numa situação de quase irreal. Eu não tenho culpa de nada. E até digo, os outros não tinham mínima condição de tentar dar um golpe. Zero chance. Zero. Como disse o Zé Múcio, disse até o presidente Michel Temer, num primeiro momento até o Nelson Jobim disse, depois ele voltou atrás, mas a primeira declaração dele foi que não tem cabimento falar em golpe. Que golpe? Até o prezado aí, Alexandre Garcia, que é um pouco mais velho do que eu, tem mais história, né? Em 64 eu tinha 9 anos de idade, o Alexandre tinha uns 25. Tá? O que aconteceu? Não é uma coisa de uma hora para outra. E outra coisa, quando existe uma tentativa de golpe, não vou falar nem golpe, né? Tentativa de golpe, em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos, o mundo todo fica sabendo. Até o dia conversando com um amigo meu de Israel, né, que fala muito bem o português, ele falou, que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo? Poxa, então é uma tentativa de golpe, algo sério, golpe muito mais sério ainda, mas quem porventura vá pensar nisso,
que tem que ter uma tremenda articulação, a maior preocupação é o seguinte, e o after day, e o dia seguinte, como fica? Não existiu nem medida preparatória, nem plano. Quando fala o tempo todo em minuta de golpe, eu falo, me apresenta essa tal da minuta. O que foi debatido, segundo o próprio comandante do Exército na época, foi hipótese de sítio e defesa. Ninguém dá golpe usando a Constituição. O golpe é um sinônimo, né, de você negar a Constituição. Agora, o que eles querem? É tirar a direita da disputa eleitoral do ano que vem. Como até o momento, eu estou fora, né? Por ter se reunido com embaixadores. Eu não fui lá no Rio como o senhor Lula foi conversar lá com lideranças regionais, que só eram regionais, que tinha ó, o positivo, né, do tráfico, e aí não tem problema, tá certo? Agora, é uma medida realmente para alijar, no caso da direita, que apesar de todos os ataques que eu sou, pancaram o tempo todo. A última pesquisa do Paraná Pesquisa, me dá aí 5 pontos na frente do Lula, né? E quando me tiram da pesquisa, que não foi eu que mandei fazer essa pesquisa, bota a dona Michele, que fica na frente do Lula também. E a esquerda não tem liderança. Não tem liderança. Eu estava na reunião hoje com os influenciadores, né, de direita, quase 2.000 presentes entre ontem e hoje aqui em Brasília. E você vê liderança da direita, você não vê liderança da esquerda. O da esquerda é o Felipe Neto da vida, é um maluco aí de um outro qualquer aí que não consegue fazer uma crítica construtiva, só vai para a ofensa, né? Então, a direita veio para ficar, os conservadores vieram para ficar, essa onda está no mundo todo, não é nos Estados Unidos apenas, está na Argentina, está no mundo todo, e essa é a tendência. E nós sabemos que o futuro de qualquer país passa pela capacidade do seu povo, né, se instruir e usar o seu patrimônio, né, para que você, ao gerar conhecimento, você conseguir benefício para o seu povo. Presidente. E isso aí a esquerda não tem. Presidente, boa noite, é um prazer falar com o senhor. Tá, eu queria voltar rapidamente só ao que eu vi ontem, porque eu achava que nada me espantaria mais vindo do Alexandre de Moraes. Até que eu fui confrontado com aquele interrogatório em que ele ameaça o coronel Cid de prender o próprio Cid, a família, filhos e tal. Isso é mais que abuso de autoridade. Eu acho que isso desqualifica um juiz até para apitar um jogo de futebol. Não pode. O senhor pode adiantar se a defesa do senhor vai usar esse vídeo, que para mim é prova de crime, na apresentação da defesa, dos argumentos da defesa? Eu tenho certeza que sim, né? Se bem que a defesa, você pode ver, foi entregue a denúncia anteontem, se não me engano, há 3 dias, e no dia seguinte da entrega da denúncia, nós já fomos notificados com prazo de 15 dias. Algo bastante extensivo, longo processo, né? Até com detalhes, né? Muita mentira ali, mas a gente vai ter 15 dias para explicar. E hoje em dia você pode ver, ó, prezado Augusto Nunes, se nós não tivéssemos as mídias sociais, tá, a gente não conseguiria reverter a situação. Eu já estaria preso há muito tempo. Tá? Graças às mídias sociais, graças a alguns órgãos de imprensa que se mantêm como a Oeste, ali se mantém vivo, né? Reagindo a isso aí, já teria acabado aí a democracia em nosso país. Até não sei quem da esquerda há pouco tempo, né, pouca semana, falou: sem regulamentar as mídias sociais, não teremos sucesso em 26. Ou seja, como Trump vem dizendo, que não se pode falar em democracia sem liberdade de expressão. E cada vez mais nós vemos a liberdade de expressão ameaçada. Hoje eu falei lá nesse evento, com 2.000 pessoas aproximadamente. Para mim, particularmente, seria muito mais fácil, né, e tranquilo estar do outro lado. Mas não posso ficar de costa para o meu povo. Lá aproveitei para a gente... Vamos fazer um movimento monstro em Copacabana no próximo 16 de março, para demonstrar o que nós queremos. Selecionamos quem vai falar. Fala Jair Bolsonaro, fala Dona Michele, Silas Malafaia, fala o Nicolas,
fala o Flávio, e mais 3 ou 4 lá. E é definido o que nós vamos falar. Quais são as pautas nossas? A mais importante é a anistia. Tá? Vou pedir para a população não levar cartaz, porque se fizer como alguns municípios estão fazendo, né? É liberdade. O cara levanta um cartaz esquisito, é dor de cabeça. Macula o movimento no Brasil todo. Faz a esquerda, a direita, dá uns passos atrás. Faz com que se alongue o sonho da anistia. E que você pode ver, o Augusto, eu sou um pouco mais novo que você, tenho uma filha de 14 anos. Eu só não a vejo à noite ou de manhã quando ela está na cama ainda. Fala isso, eu vejo. E fico com saudades. Igual chegou há 3 semanas, teve uma pessoa lá de Rondônia, né? Que ajudou a trazer essa senhora para cá com 6 filhos pequenos. O mais velho 10 anos, o mais novo 10 meses. 10 meses. Ele foi levado para o Congresso. Não é de cortar o coração. Essa mãe que teve o pai condenado a 14 anos de cadeia, está foragido. O pai não vê os filhos. Talvez seja na Argentina. Não é de cortar o coração. A menina do batom também com 2 filhos pequenos. É de cortar o coração. Imagina a dor de uma mãe que não cometeu crime nenhum. Está sem seu filho para não dar o banho a esse filho para dormir, nem o ajuda a se arrumar para a escola no dia seguinte. Ela está no momento na papuda olhando para concreto para cima e falando: meu Deus, qual foi meu crime? Onde eu errei? O que aconteceu? E muita gente que foi condenada nem estava lá na praça, foram caçados no tal do acampamento, que desde quando deixei o Brasil, dia 30 de dezembro, começou a diminuir. Quarta, quinta-feira tinha quase ninguém. Daí houve uma convocação, né, nas mídias sociais, que não seria difícil de levantar quem convocou, mas eu entendo que foi uma convocação criminosa, armada, tanto é que a gente vê o quebra-quebra, não era a multidão quebrando, pouquíssimas pessoas dentro dos prédios públicos, quebrando tudo, pouquíssimas pessoas. Esse quebraram tudo. Esses que fizeram a algazarra, esses que planejaram aquilo tudo. É como eu disse, outro dia, sem eu falar nada, estava apanhando da imprensa, que é verdade, tem um bannerzinho, corre aí, diz o seguinte: se o golpe é do Bolsonaro, por que o Flávio Dino não apresentou os vídeos? Igual lá atrás, quando aconteceu o 8 de janeiro, a imprensa só mostrava aquele magrelo, né, quebrando o relógio e com o extintor de incêndio batendo numa cama. Não tinha mais imagem. Até que a CNN, algumas semanas depois, mostrou outras imagens. Inclusive, entre elas, o general G. Dias, tá, que tem uma história bacana comigo na academia, né? No passado isso foi bastante divulgado. Eu tinha uma passagem na academia que recebi um elogio, e militares me elogiou, ainda mais um cadete, um aluno excepcional, porque eu reclamei da minha prova que tinha gaivota azuis demais. Ou seja, eu reclamei para diminuir meu grau. E o G. Dias, ao contrário, foi pego com um grupo de alguns outros poucos cadetes colando na prova. E ele só não foi excluído por questão ali de parentesco. Então, uma diferença minha para o G. Dias enorme. E o G. Dias só não saiu 4 estrelas, porque tem as indicações políticas, apoio generalato também, né? Porque se envolveu num episódio na Bahia, numa greve da Polícia Militar, onde a PM, né, descobriu a data de aniversário dele e foi comemorar, entregando um bolo para ele, e ele abraçou os caras. Então aí ficou ridículo demais, acabou não sendo promovido a 4 estrelas. Cadê o G. Dias no processo? Cadê o G. Dias no processo? Ué, tem que explicar alguma coisa. Ele estava no meio de terríveis conspiradores, terroristas, armados, como diz, entre uma das tipificações, para condenar esse pessoal a 17 anos, né? Tentativa armada. Ele estava no meio de pessoas armadas e tudo bem. Ninguém deu um tiro nele, ninguém tentou sequestrar, envenenar, né? Já que está na onda aí, falar que tinha plano para sequestrar, envenenar. Ninguém fez nada com ele. Então foi uma farsa esse 8 de janeiro. Se eu tivesse, ouso dizer, o prezado Augusto, Alexandre Moraes, se eu tivesse no Brasil de 8 de janeiro, com toda certeza estaria preso até hoje. Algo aconteceu e eu resolvi, dia 30 de dezembro, sair do Brasil. Presidente, Isso aí foi... Sim.
Desculpa, deixa eu aproveitar aqui e interromper rapidamente o senhor para registrar que mais de 140 mil telas estão acompanhando essa entrevista com o senhor aqui em Oeste Sem Filtro. Eu peço licença para fazer uma pausa rápida, aproveitando até o gancho na sua resposta anterior, o senhor comentou sobre a importância de uma mídia, de um veículo de comunicação independente como a Oeste. E aí aproveito para trazer uma novidade para quem está nos acompanhando neste programa nesta sexta-feira. A Oeste lança hoje uma nova campanha e você confere agora em primeira mão. Quem mora no Brasil tem a sensação de que existem dois países distintos com o mesmo nome. Um é o dos discursos do governo e das reportagens divulgadas pela maior parte da imprensa. O outro é o Brasil real. Como as notícias chegariam até você se a Oeste não existisse? Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para que a verdade chegue cada vez mais longe, assine a revista Oeste e garanta acesso com até 20% de desconto e um parcelamento em até 8 vezes sem juros. Assine agora e fique sempre muito bem informado. Para assinar é bem simples, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela ou então acessar revistaoeste.com/assine ou ainda, se preferir, o canal pelo nosso WhatsApp é o 11 94239 9799. Aproveite essa campanha de desconto para assinatura da nossa revista digital. E nós retomamos aqui a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu passar aqui para uma pergunta do Carlo Cauti. Presidente, boa noite, obrigado pela entrevista. Presidente, se, como o senhor disse, a denúncia que foi apresentada é fantasiosa e falta de provas documentais, se o interrogatório contra o Mauro Cid é ilegal e é digno da Gestapo, se o tribunal que tomará a decisão, a primeira turma, vai tomar uma decisão política e não jurídica, e o desfecho provavelmente será a sua prisão, por que permanecer no Brasil? Por que continuar aqui, esperar aquilo que sabemos poderá acontecer em poucos meses? Por que não denunciar isso para o mundo, aquilo que está acontecendo no Brasil, e ir para outro país ou para outros países mostrar o que está havendo aqui? Olha, eu entendo que é melhor eu ficar aqui. O mês que vem faço 70 anos de idade, tenho mais tempo de retrovisor do que de para-brisa. Agora, será, no meu entender, uma medida que vai ser muito ruim para o próprio Supremo Tribunal Federal. Nós não queremos desgaste de instituições. Nós queremos a verdade. Porque não tenho a mínima prova contra a minha pessoa. Eu não estava aqui de 8 de janeiro. Se bem que 8 de janeiro não houve tentativa de golpe. Repito, como disse o próprio atual ministro da Defesa, José Múcio, lá atrás, Michel Temer, entre tantos e tantos outros. Por que eu teria que sair? Eu já tenho falado de vez em quando por aí que o sistema, né, o Estado profundo, me quer morto, não quer eu preso. Eu acredito que se uma prisão para mim, lógico, ninguém quer ser preso. Ontem eu estava sofrendo aqui, até o Palmeiras empatar o jogo ontem aqui, né? Mas quem estava na cadeia nem estava vendo o time dele se quer perder. Ninguém quer perder a liberdade. Não quero dormir longe da minha filha, da minha esposa, de fazer um churrasquinho, de ver os amigos, de colaborar para te mudar esse Brasil. Agora, é um arbítrio sem tamanho que está sendo feito com os presos e que será feito comigo. Eu sou a cereja do bolo. Eles podem até me prender um dia, mas por qual motivo? É comum falar, né? Bolsonaro na cadeia, de vez em quando está todo manchado de jornal, está aqui. Bolsonaro vai ser preso. Até ontem eu falei demais, né? Falei, lá sobre prisão, até falei um palavrão, que depois eu vi que não podia ter falado aquilo, mas falei, desabafei. Que é o tempo todo prisão. Qual é o crime que eu cometi? Eu tive proposta para ficar nos Estados Unidos quando estava lá. Sequer fala inglês, não podia. Um empresário lá me ofereceu para ser o garoto, né, ou o vovô, para vender imóveis no Rio de Janeiro, lá na Flórida. Que após o segundo turno das eleições de 22,
Muita gente foi para a Flórida. Uma casa lá, boa, né? Está na casa de $1 milhão. E o mercado sempre aquecido. Para você ver como era tratado lá. A maioria das vezes que eu almoçava ou comia uma pizza, que geralmente era no supermercado, na maioria das vezes que eu ia pagar, estava paga a despesa. Na maioria das vezes que eu fazia algumas compras no carrinho, dava lá $200 que eu ia pagar, já pagou. E na maioria das vezes eu não sabia quem pagou. O pessoal tinha um carinho enorme comigo. Quando eu conversava com brasileiros, lá, uma terra de brasileiro, você vê a tristeza nos caras. Eu estava me preparando para voltar para o Brasil, mas não vou voltar com esse cara que está aí, que sei o que vai acontecer. E você vê como se trabalhou no Brasil. Querer negar que o TSE não botou o dedo na balança é ser cego. Eu não podia falar durante a campanha que o Lula defendia o aborto. Eu não podia botar a imagem do Lula defendendo roubo de celular para tomar uma cervejinha. Chegou um ciclista agora que foi assassinado, ele nem sabe como, né? Nem ficou sabendo como. Assassinado em São Paulo, para pegar o celular dele. Eu não podia mostrar o Lula do lado de Ortega, lá atrás de Chaves, de Fidel Castro, de Maduro atualmente. Eu queria um espaço. Falei com o encarregado da mídia, eu quero um espaço, uma entrada só. Eu quero botar o Lula em 2009 em Teherã, né? Defendendo que Ahmadinejad, na época, enriquecesse o urânio acima de 20%, porque era para fins pacíficos. Queria mostrar isso aí, queria mostrar imagem do 7 de setembro, não pude mostrar imagem do 7 de setembro. Aqui em Brasília aparecia uma plantação de girassóis. Não pude mostrar imagens do cortejo fúnebre da Rainha Elizabeth, de um dos discursos meu na ONU. E o outro lado me acusava fascista, racista, homofóbico, até de pedófilo eu fui acusado. E não tinha problema nenhum. Era uma mentira em cima da outra. Além daquelas 1,5 milhão de inserções de rádio, que elas não tiveram na reta final. Se fosse o contrário, ia ter um terremoto em Brasília. Mas fiquei tem 1,5 milhão de inserções de rádio e televisão, a maioria no Nordeste, onde os caras massacraram. Ele quer acabar com o teu 13º, vai acabar com o teu fundo de garantia, acabar com a tua hora extra, com a sua licença gestante. Massacrado. E o TSE ainda fez uma campanha para que jovens de 16, 17 anos tirassem título. E nessa faixa etária, o nosso sentimento aqui era que 3/4 desses jovens votavam na esquerda com essa faixa etária. 4 milhões de jovens tiraram título. Ou seja, só aí mais 2 milhões de votos para o PT, para o Lula. E ele ganhou por aproximadamente isso, né? Segundo o TSE, por aproximadamente isso. Houve dedo do TSE? Não? Houve. Eles depois esperam mudar aqueles dois que vêm de lista tríplice, né, para o governo, para o presidente da República, mudar para botar em pauta a minha inelegibilidade, ou seja, me torne inelegível por mais 8 anos, em 2 momentos. Reunião com embaixadores e estrutura de 7 de setembro, hoje eu não gastei um centavo, porque eu entreguei a faixa e fui para conversar com o povo, subi no carro de som do pastor Silas Malafaia e conversei com o povo. Abuso de poder econômico. Meu Deus do céu! E depois o inferno. Vi a pesca probatória em cima do telefone do Cid, que eu tenho pena dele, o que ele está passando. Eu sempre falei que ele é um filho para mim, pô. O pai dele é da minha turma, tá? Com tudo que acontece. E a gente vê que há uma tortura em cima dele por ocasião da Lava Jato. Lá no Supremo, tem ministro que falou, né? Liberdade, né? E depois de um preso, tá? De um preso conseguir a liberdade via delação premiada não vale. Prender o cara para depois praticamente entregar algo pronto, assina aí. Assina e te bota para fora. O cara assina. A maioria das pessoas assinam. E quando falo com o Cid aqui, olha teu pai, olha tua esposa, pô, olha tua filha. O que o cara faz? Daí teve aquele desabafo dele com alguém, que nem ele sabe quem foi. Não adianta eu falar a verdade que eles querem outra coisa. Por isso, meus advogados pediram hoje, não é esses recortes da delação, não. É cada momento da delação, o início, onde você qualifica lá o Cid, até quando ele fala encerrado, os advogados vão ter acesso para assinar. Eu quero isso tudo, para ver se teve corte no meio do caminho.
porque como isso que o Cid vazou, né? Alguém grampeou ele, tá certo? Que ele não sabe para quem ligou. São desabafos. Aconteceu ou não? E depois tivemos um episódio também conhecido como meia dúzia gigabytes, onde você vê claramente, né, um juiz lá do Supremo, do gabinete do ministro Alexandre, conversando com o Tagliaferro. Olha, acrescenta isso, acrescenta aquilo. Ah, mas tal órgão de imprensa não tem nada de errado. Use a sua criatividade. E depois disso, também, outro momento, áudio. O ministro quer o Eduardo Bolsonaro. Quer prender. É isso aí, livro de história, né? Lá atrás, é o nazismo, essas coisas que a gente não acredita até que aconteceu na história. Você não acha o cara, pega a mulher do cara, pega o filho do cara. É isso que foi implantado no Brasil, é isso. E nós queremos o quê? Já que estamos na terra mais maravilhosa do mundo, nós queremos mudar isso aí. Eu quero respirar a democracia de algumas décadas. E não essa agora, que está cada vez a tendência é piorar. Se bem que já existe aí no horizonte, né? Talvez mudança. Inspirado lá nos Estados Unidos. Ok? Presidente, a pergunta agora é de Adalberto Piotto. Presidente, boa noite ao senhor. A pergunta é muito clara. O senhor tem recebido ou espera receber apoio de pessoas que sabem do que está acontecendo porque conhecem o direito brasileiro e a Constituição? Ou seja, desse estado de arbítrio pelo qual está passando o Brasil, pelos abusos do Supremo Tribunal Federal, pela incapacidade completa hoje, dado o entendimento do Supremo, em que se exerça o devido processo legal com direito à ampla defesa. Ou seja, tudo que aconteceu, inclusive o senhor citou do Mauro Cid aí, a forma como foi conduzido aquela delação premiada. Eu estou falando de figuras como o ex-presidente Michel Temer, um constitucionalista que conhece o direito brasileiro e que seguramente discorda do que está acontecendo. Ou ex-ministros do Supremo Tribunal Federal de outras formações que também discordam, provavelmente, do que está acontecendo. Ou de políticos, independentemente do partido, mas que entendem a Constituição e sabem que o Brasil se desviou do rumo constitucional. O senhor já recebeu ou espera receber o apoio dessas pessoas? Eu não estou falando aqui de candidatura à presidência no ano que vem. Estou falando de defender o Estado Democrático de Direito, em que, nesse momento, o senhor é uma vítima desse abuso que está acontecendo. Eu tenho recebido apoio, sim. Alguns públicos, como você vê, do prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes. Tá? O próprio Michel Temer falou há algumas semanas sobre esse assunto também. Tem uma declaração do Kassab, tá? Falando que este episódio comigo e nada interfere a vontade dele junto ao seu partido pela anistia dos presos de 8 de janeiro, a própria mídia, né, tradicional, que sempre bateu muito em mim. A gente vê muita matéria mostrando os excessos, o abuso. Porque depois que se porventura conseguir colocar um ponto final em mim, vai colocar em vocês também, vai colocar em todo mundo também. Então tá dando certo essa nossa estratégia. Tem pessoas que eu não vou falar o nome daqui para não expô-las, mas eu tenho muita aceitação. Isso é demonstrado quando eu viajo de avião. Raramente alguém fala alguma coisa errada comigo, né? Até no estádio de futebol. Estive em Brasília em 2 jogos, né? Muito bem recebido. Num dos momentos lá, fiquei lá num cantinho, uns 30 lá falaram palavrão, a imprensa deu espaço para aqueles 30 apenas, mas não tem importância aí. Eu tenho certeza que o nosso apelo para Copacabana fará muita gente ir para lá. Eu convidei as lideranças de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, que são limites do Rio de Janeiro. Eles não vão fazer movimento nos seus respectivos estados, vão todos para lá, com uma pauta definida. Vão de verde e amarelo, sem cartazes, tá? Ouvir algumas pessoas, tá? Por no máximo 1h30, dar um recado, mostrar, vamos assim dizer, desabafar também, mostrar os problemas do Brasil. Não é apenas a anistia. Como é que está o preço do material em supermercado? Comigo foi guerra e pandemia, não chegou a esse nível. Eu lembro quando fui negociar com o Putin, início de janeiro, basicamente era fertilizante e diesel. Tá? Excelente a negociação. 3 horas com o Putin. E na hora que estava acabando a reunião, ele pediu para mim ovos. Pô, eu pedi para ele, me dá 6 meses, que eu tenho que conversar com a ministra Tereza Cristina, porque eu não posso assumir um compromisso e começar a exportar ovos para a Rússia, né? Eu acho que a população dele lá é um pouquinho menor do que a nossa,
mas daria um baque aqui, diminuir a oferta de ovos no Brasil, o preço ia lá para cima. No momento, o que está acontecendo? Por que os ovos aqui, em média, passou R$ 1 a unidade no Brasil todo? Já não pode comer carne, não tem café, não tem o açúcar subiu de preço bastante, tá? E agora a crise dos ovos também, tá ok? Então foi um governo que não tem gestão. E você vê um governo federal que a questão do plano safra anuncia que não vai ter dinheiro para o pessoal do agro, se bem que hoje arranjou uma medida meio paliativa aí para arranjar alguma coisa. Agora, cada vez mais se empurra o pessoal do agro para que eles sejam prejudicados no seu trabalho. E quem sofre com a menos oferta de produto do campo na mesa é em especial o pobre, pô, que não tem muita mais opção de como se alimentar no Brasil. Agora, um grande problema, que me desculpa aqui, eu acho que, se me permitirem, vale a pena um programa, né? Porque vai chamar a atenção de todo mundo, eu chamo de invasão silenciosa. É a China tomando conta do Brasil. Minas de minerais raros entregue para a China, tá? A questão de portos, aeroportos, linha de transmissão. E o que é mais grave agora, o atual ministro Fávaro da Agricultura anunciou em janeiro, a título de recuperar terras degradadas, que chegaria em torno de 10% do total no Brasil, ele ia buscar recursos internacionais para poder recuperar essa terra. Quem vai investir aqui? A China. E diz ele, o nosso Fávaro, né, que o país que vier investir aqui para recuperar essas terras degradadas poderão praticar agricultura, obviamente, né? Ele não vai, um cara de fora, investir aqui para que não seja para algo que seja útil para ele também. Ou seja, o capital de fora vem, vão plantar aqui o que nós já plantamos, soja, milho, e as pessoas conseguem produzir mais barato do que nós, porque a gente sabe que se alguém de fora vier, tipo a China, né, trabalhar aqui, vem trabalhador de fora e a CLT é outra história. Não adianta você falar que vamos aplicar, a gente sabe que não é dessa forma. Poderemos aí forçar que caia o preço dos produtos brasileiros, mas não é porque está alto o produto brasileiro, é porque não vai ter competitividade. E quando você é obrigado, o homem do campo, né, hoje o agro é obrigado a diminuir o preço do seu produto, não paga o que ele está investindo. Vai sair desvantajoso ou ele vai ter prejuízo no que produzir. E daí acaba vendendo sua terra. Quando fala em vender sua terra, tem um projeto de lei que passou no Senado, depois eu consegui, enquanto presidente, segurar na Câmara, graças à liberdade que eu tinha, em especial com o Arthur Lira, que foi um grande parceiro meu na Câmara. Esse projeto não prosperou na Câmara. Mas se passar esse projeto na Câmara de venda de terra para estrangeiros, pode ser vendido o equivalente a 20% do total de área de cada município para estrangeiros. Quem vai comprar? A China vai comprar. E vai ser horrível para nós, um outro país, né, deixar de comprar no Brasil para comprar o Brasil. Então esses problemas aparecem pela frente. E pouca gente tem noção disso e acha que está tudo muito bem. Não está tudo bem. A questão da soberania nossa praticamente não existiu mais. Estamos refém, cada vez mais, colonizados pela China aqui no Brasil. Presidente, eu queria voltar à pauta da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro que o senhor comentou. A pergunta bem direta, o senhor acha que essa denúncia apresentada, oferecida pela PGR, ajuda, atrapalha ou não interfere na discussão do projeto de lei sobre anistia? Ou o senhor acha que vai precisar terminar todo esse processo para que se volte à discussão desse assunto no Congresso Nacional? E já emendo com as manifestações de março, quais são aí as palavras de ordem para as pessoas que queiram se manifestar aí no mês que vem? Olha, eu vou na manchete que está em alguns jornais do Kassab, que é o secretário de Tarcísio de São Paulo. Ele falou que o fato da denúncia contra Bolsonaro não atrapalha o apoio do PSD, que é o partido dele, para a anistia. Eu todo dia converso com parlamentares, não influenciou em nada. Não tem lá escondido nesse processo da anistia o meu nome para nada. Vamos diminuir o tempo da inelegibilidade, da punição por inelegibilidade. Não está lá. Então não atrapalha em nada. E eu digo, né?
pelo amor de Deus, para essas pessoas que estão presas injustamente. Cada segundo é uma eternidade. O nosso foco é isso. A nossa pauta para 16 de março é a questão da anistia e as questões nacionais que cada um pode falar ali, como vai falar o Malafaia, vai falar eu, o Flávio, a dona Michele, o Nicolas, tá? Gente de São Paulo também. Eu vou botar para falar nessa 1h30. Ia mostrar. O senhor quer que... tomar uma água? Fazer uma pausa rápida, tomar uma água e pegar o fôlego. Enquanto isso, deixa eu incluir o Augusto nessa conversa, já que estamos falando aí de projeto de lei, discussão sobre anistia. Augusto, vamos lá. Presidente, todas as possíveis alternativas aí da direita para a candidatura do senhor fazem questão de ressalvar que serão candidatos se o senhor não puder. Eu queria que o senhor falasse sobre a candidatura, que o senhor é o grande líder da direita, é evidente. Agora, o senhor é candidato. O Lula foi até preso. Como é que o senhor pretende agir diante disso? Augusto, até a última pesquisa do Paraná Pesquisa, não era o único da direita que podia derrotar uma possível reeleição do Lula. Nessa última, botaram o nome da Michelle lá. Não estou fazendo algo voltado para a família. Não é isso. Até a Michelle fala abertamente para mim, olha, me esqueça para a possível candidatura do Executivo. Eu a consegui convencer para vir candidata ao Senado pelo Distrito Federal, com o meu caro o Eduardo em São Paulo e o Flávio lá no Rio de Janeiro, que é a reeleição. Agora, que eu sempre digo, né? Eu aceitar a inelegibilidade passivamente, porque um burocrata resolveu me tirar fora. Não sei qual motivo, né? A princípio ele me detesta. Me tem como ditador. Ele me tem como ditador, quem diria, né? Ele me tem como ditador. Isso é negar a democracia, Augusto. Tá? Eu entendo dessa maneira. Eu, inclusive, converso com gente dos Estados Unidos. Tem gente lá do segundo escalão do Trump que conversa, meu filho Eduardo conversa também. Eu espero que, eu não vou sugerir nada pro governo Trump, né, mas eu espero que eleições, né, sejam reconhecidas pelas lideranças democráticas do mundo todo, aquela realizada por processo eleitoral confiável, transparente e auditável. E que também não tenha a oposição alijada por processos políticos de inelegibilidade. Tá? A outra, por questões criminais, por tribunais parciais. A gente espera que isso aconteça. Porque o que eu estou sofrendo no Brasil, o Trump sofreu lá. Vamos esquecer até a questão do tiro lá nele e a facada em mim aqui. Ele passou 4 anos sendo ameaçado de prisão. Até depois das eleições continuou com essa ameaça também. E o tribunal lá, apesar de ter a maioria dos indicados de republicanos, né, a outra parte por democratas, é um tribunal mais pacificado no tocante à política. Lá, o que o Trump sofreu, eles costumam chamar de lawfare. É interferência política, né? O ativismo judicial na política. Aqui eu sofro a mesma coisa. Quem pega o inquérito da PF, depois pega lá a denúncia do PGR, entende que não tem nada contra mim, e ouso dizer, nem contra os demais. Se alguém teve lá agindo como maluco, escreveu lá uma besteira qualquer, isso não é crime. Golpe passaria por mim, ou então, não sei por quem. Pode ser alguém que tenha trabalhado na penumbra, até pode ser. Acho difícil. E golpe envolve movimentação das Forças Armadas, movimentação de empresários, até de gente de outros países, da imprensa, do parlamento, de setores do Poder Judiciário, da imprensa. Como nós vimos em 64, o que aconteceu? Tá lá a imprensa, apenas o jornal Última Hora não aceitava. Até o AB esteve do lado ali do que aconteceu.
Tanto a história é deturpada de 64 que, se perguntar para um jovem aí quando é que trocou o governo do Brasil, no início de 64, ele não sabe, vai falar 31 de março. Não foi, foi dia 2 de abril. Quando o primeiro presidente militar assumiu, ele não sabe, foi dia 15 de abril. Tá? Todo o parlamento, por unanimidade, quem não votou não conta, né? Declarou a vacância do João Goulart naquele momento. Teve a participação ativa de governadores, em especial de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tá? Então ali... E o presidente Castelo Branco foi eleito à luz da Constituição de 46. Fale a verdade. Chame de agora o que quiser, mas fale a verdade o que aconteceu. Pega alguns outros para aí, como José Jorge, o próprio, entre outros, né, que falaram que o que o outro lado queria. Nós éramos, acho que o Eduardo Jorge que fala, a gente era contra a ditadura militar, mas a nossa ditadura era mais violenta ainda, era a ditadura do proletariado. Você não quer saber de ditadura nenhuma. Presidente, eu acho que o senhor tem uma linha de argumentação perfeita, que é assim, golpe é coisa séria, digamos assim. Houve articulação em 64, houve uma articulação que é necessária, né, para alguém tinha que organizar. Então havia o general Castelo Branco no Estado-Maior do Exército. E agora? Quem tem? Eles não conseguem dizer como é que seria organizado o golpe que eles inventaram. E essa pergunta que o senhor faz, quero ver quem responde. O que é que haveria no dia seguinte? Se não tivesse havido a prisão dos manifestantes, o que é que seria feito no dia seguinte? Olha, a gente não pode admitir que uma turma de mais de 1.500 pessoas Sim. vai num domingo na Praça dos Três Poderes para dar um golpe. O Augusto, o golpe se dá em cima de uma pessoa. Eu dou o golpe em cima do Augusto. Se eu chego aí na sede do jornal e não está aí, eu não posso fazer nada. Você não pode me chamar de golpe. Eu até costumo dizer, se alguém vai na tua casa, não tem ninguém lá, e o cara toca fogo na tua casa, você pode acusar do crime de incêndio, dilapidação de patrimônio, sabe o que for. Mas tentativa de homicídio, não. Eu não estava lá dentro. Golpe se dá em cima de pessoas. Quando me acusava o tempo todo, de 2019 até 2022, eu queria dar um golpe, eu falava, vou dar golpe em mim mesmo. Eu vou esperar acabar meu governo, trocar 2 comandantes de força, a pedido do José Múcio, que procurou, porque ele queria conversar com os comandantes de força, estava sem clima para aquilo, abri as portas, ele conversou, nomeamos em dezembro mesmo 2 comandantes de força, o do Exército e o da Aeronáutica, e seguiu o barco. Eu não vou dar um golpe pegando um avião e ir para os Estados Unidos, ao lado do Mickey, do Pateta, né? Ao lado do Pato Donald. Tá? Você não vê uma tuitada minha, você não acha nada meu, desde quando eu saí do Brasil. Eu, quando o TSE anunciou o resultado, eu, até naquela famosa minha junta toda a imprensa, né, foi logo no comecinho de, não sei se foi dia 1º ou 2 de novembro, né, eu falei, olha, vão sentir saudade da gente. E falei ali. Faltou trazer o papel aqui para repetir, que é questão de 20 segundos você fala. Inclusive, falei ali, nós, né, vamos lutar para a nossa volta, não vamos invadir patrimônio, não vamos obstruir vias. É que eu falei ali. Está bem claro o que eu falei. E daí fala, o pessoal na frente do quartel. Qual o problema? É melhor na frente do quartel do que no praça pública. Lá está mais protegido, mais segurança. E houve um entendimento entre todos nós ali. Não era para dar golpe. Se alguém estava falando alguma coisa lá que não era legal, ele não era ouvido, ponto final. Agora, eu não tenho dúvida de que o 8 de janeiro foi programado. Foi uma cópia do Capitólio, 6 de janeiro, lá de 2021, nos Estados Unidos. E aqui foi essa comoção. E o Lula acabou posando de grande democrata. Logo ele, que sempre foi apaixonado por ditaduras do mundo todo. Ele não reconhece o Hamas como uma organização terrorista, não reconhece. E ele é o salvador, é o grande democrata. Tanto é que eu vi há poucas semanas um editorial do Estado de São Paulo dizendo o seguinte, né? O PT, ou a esquerda,
está no fundo do poço. Nada mais resta a eles a não ser a farsa da bandeira da democracia, que não são democratas de jeito nenhum. Não precisa ninguém gastar muita saliva para demonstrar isso daí. Basta ver que, enquanto eu fui presidente, o Maduro não pisou aqui. Quando eu saí, o Maduro veio aqui e teve tapete vermelho para ele. E por ocasião da posse do Maduro, né, o mundo civilizado, democrático, contra a posse do Maduro, o Lula manda um embaixador a representar lá. Faltou coragem moral para ele, não tem isso, né? Mas coragem moral para ele ir lá na posse do Maduro. Qual o recado que ele dá para o mundo todo? Democrata? Não tem cabimento. Faltavam 5 dias para as eleições dos Estados Unidos. Ele fala o seguinte: se o Trump voltar, será a volta do fascismo e do nazismo com outra cara. Pô, nem política externa esse cara faz. Faz nada. É igual, um dia estava aqui, um repórter me pegou pela rua aqui, né? E falou: o que você vai fazer contra a taxação do aço? Pergunta para o seu presidente. Lá atrás comigo, houve essa possibilidade, conversei com o Trump. Ele tinha um problema com o etanol de milho. Não houve uma troca, né? Porque na hora eu sei o meu tamanho. O PIB deles é 14 vezes maior do que o nosso. Eu não posso falar que eu sou igual ele. E alguns me criticam, né? O cara bate continência para bandeira americana. Em só de respeito, eu presto continência a países que porventura esteja visitando, sem problema nenhum. Mas estamos aí. Há a possibilidade de taxar o etanol também nosso aqui. E estamos aí ladeira abaixo. Tá certo? Essa alta do dólar de final de dezembro, começo de janeiro, já está repercutindo aqui em alta no preço dos produtos da prateleira, por isso esses valores que estão aí no mantimento, que não vai tratar, logicamente, com uma linguagem um pouco diferente, lá em Copacabana, dia 16 de março, e mostrar ao Brasil que tem alternativa. Tem alternativa. Voto é consequência, voto é um casamento. Quantas vezes a mãe fala para o filho ou para a filha: larga essa pessoa, e o filho prossegue, né? E dá problema. Aqui é a mesma coisa. Eu sempre conto para muitos pais que encontro por aí, né? Quando eu pego também um colega do Nordeste que votou na esquerda, eu falo: por que você está aqui no Centro-Oeste ou no Sudeste? Por que você saiu de lá? O PT está 20 anos dominando a área. Tinha que ser a melhor região do mundo, o Nordeste. E não é. É igual lá nos Estados Unidos, quando eu estive lá, que eu não fiquei dentro de casa. Lá um fluxo também, havia um fluxo de estados democratas, que é quase o socialismo, né? Para estados republicanos, que são ali os capitalistas. Agora não pode, o cara vai do estado democrata para o republicano e vota na Kamala. Não tem cabimento. O cara sai do Nordeste, com dificuldade, vai para São Paulo e votar no Boulos. Pois não. Presidente, nosso tempo está se esgotando, já fui informada que eu preciso liberar o senhor, mas dá tempo para uma última pergunta. Eu vou passar para o Alexandre Garcia para a gente fechar aqui essa entrevista. Então vou falar sobre o que não se falou até agora. Segurança pública. A gente fala em liberdade, mas o brasileiro não tem liberdade de sair para a rua, não tem liberdade de passear, de ir para o restaurante, de ir para a praia. E aí, presidente? O ano que vem é ano eleitoral, seja o senhor ou qualquer outro da mesma ideologia libertária pela segurança. Qual é a expectativa de resolver esse problema de segurança pública no Brasil, que está cada vez pior? Alexandre Garcia, tu acredita se quiser. Se o povo me der 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o Brasil. Nós acabaremos com a audiência de custódia. Essa DPF, que proíbe a Polícia Militar do Rio de Janeiro agir, ela tem que ser revogada. Quem traz segurança são os respectivos governadores. Eu tenho pena do Cláudio Castro, governador do Rio, que não pode agir de forma mais contundente, porque ele tem que respeitar uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu lembro daqueles filmes de antigamente, né, que a gente assistia no cinema. Tá lá, os bandidos assaltam um banco lá nos Estados Unidos, e daí eles fogem disparada, né, a cavalo para a fronteira do México. Chegou no México, tudo bem, não tem problema nenhum. Lá é a mesma coisa. Você faz uma besteira no Brasil ou no Rio de Janeiro e foge para dentro dessas comunidades.
que você vai estar protegido por uma DPF de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então não tem como você combater a criminalidade dessa maneira. Eu acabo também, com a maioria da Câmara e do Senado, dentro das 4 linhas, eu acabo com a audiência de custódia. Agora, a violência você combate também, dando melhor condição de vida para a população. Caiu em quase 30% o número de mortes por arma de fogo durante o meu governo. Por quê? Entre outras coisas, até o Pix que nós criamos, você não viu mais violência em caixa eletrônico. Tá? E diminuiu o número de assalto em pequeno comércio. Que o cara movimentava o Pix ali, muitas vezes o comércio dele funcionava como banco. O cara dava um Pix, dava nota de R$50 pro cara e estava tudo resolvido. Nós demos exemplo em muita coisa. A nossa política de armas, né? CAC, entre outros, a facilidade de armas, ajudou a diminuir a violência no Brasil. Que ninguém vai assaltar um cara no campo, sabendo que ele é CAC e tem um fuzil. Não vai assaltar. Não vai fazer besteira. O MSC não funcionou comigo. E daí caiu o número de mortes em quase 30%, mas morreu menos mulheres, menos negros, menos gays, menos criança. Foi por aí. E apesar de eu ter o meu governo com pelo menos uma ação do Supremo infernizando a minha vida, por questões que não tinham nada a ver com ação judicial, nada a ver com uma possível ação judicial. Eu, por exemplo, fui cobrado barbaramente sobre morte de Yanomamis, morre muito mais Yanomami agora do que no meu tempo, e está tudo bem. Também cobrado sobre focos de incêndio pelo Brasil, aumentou e muito, e não acontece nada com ele. Ninguém tem uma ação contra o governo. Agora, comigo, tudo é pancada o tempo todo. A questão da pandemia, sofri muito. Não errei nenhuma. Basta ver o relatório do Congresso americano, com 500 e poucas páginas, que nós traduzimos aqui, e eu li, e fiz um relatório de 3 páginas, mostrando o que foi a Covid e o que foi a vacina. E lá, você vê claramente, né? O Congresso falando, tivemos que satanizar tal e tal medicamento para poder vender a vacina. Que lá, o Alexandre, você sabe, quem vai depor lá não pode mentir. Nem advogado pode mentir para o seu cliente. Isso é crime. Basta lembrar o caso da Mônica Levinsky lá atrás. A dor de cabeça que o presidente da época teve por causa de 1 milhão de doses que queriam negociar ali, o silêncio de alguém lá. Tá certo? Lá é diferente o negócio. O atual secretário de Saúde da família Kennedy falou que vai botar a limpo esse negócio. Tanto é verdade que no apagar das luzes do governo Biden, ele deu uma anistia preventiva para o Fauci, que foi um dos grandes responsáveis por essa péssima política de combate ao Covid. Se tivesse me ouvido, com vitamina D, liberdade para o médico clinicar, quem vai dizer se pode tomar ou não tal remédio, não é o Senado brasileiro e nem é o Judiciário brasileiro. É o respectivo médico. O dano para a educação, para o ensinamento das crianças, está bem claro nessas propostas, nesse compilado que teve lá no Congresso americano. É uma coisa realmente... Os efeitos colaterais, que eu não quero entrar em detalhe aqui porque ainda é proibido falar desse assunto. Os efeitos colaterais lá... Hoje o mundo já proíbe, lá o americano acabou de proibir a vacina de mRNA, que ainda é um teste, né, para todo mundo, e até dizer, né, que a Anísia não seguiu o plano de vacinação da Covid. Eu quero perguntar à senhora Anísia, a senhora é terraplanista, negacionista ou bolsonarista, para não tomar as doses de Covid que estava previsto ela tomar e não tomou? Tá bom? Ou querem mais? Presidente, quero agradecer muito mais uma vez a oportunidade de conversar com o senhor. Obrigada pela entrevista, desejar aí uma ótima noite, um bom final de semana e até uma próxima. Obrigado. Ação que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, desativou a conta que mantinha na rede social X. A assessoria do STF confirmou que a desativação do perfil foi uma ação voluntária de Moraes, que já não utilizava o aplicativo desde janeiro de 2024. A decisão ocorreu depois de o ministro determinar na quinta-feira a aplicação de uma multa diária de R$100 mil à plataforma por descumprir a ordem judicial de fornecer dados cadastrais de um perfil associado a Alan dos Santos,
investigado por suposto envolvimento em crimes nas redes sociais. A penalidade soma até o momento mais de 8 milhões de reais. Alexandre Garcia, muito boa noite. Seja bem-vindo conosco. Tivemos aí mais uma semana agitada no país. E agora a gente traz essa informação. A saída do Alexandre de Moraes da Rede X, Alexandre, ocorre poucos dias aí depois daquela ação que foi proposta nos Estados Unidos contra o ministro. Parece que o ministro está, de alguma forma, reagindo a essa ação judicial movida contra ele. Como é que você vê isso? E também se há risco de um novo banimento da rede no Brasil, como é que você enxerga essa situação? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paula. Olá, meus amigos, meus queridos amigos Augusto, Piotr, Carlo. Eu sinto falta da Ana, sim, também. Eu quando ouvi a notícia, eu disse, passou recibo. Passou recibo. Tô de mal contigo, a gente dizia lá no Rio Grande, no recreio do grupo escolar. Né? Mas, enfim, ele já não vinha usando. Né? Eu até acho que ministro do Supremo não deve usar essas coisas, né? Deve falar nos autos. Pelo menos eu acostumei com isso aqui em Brasília, cobrindo o Supremo durante décadas. Esse novo aí que é diferente. Né? Eu lembrei essa semana que o Supremo de 1994 absolveu Fernando Collor, que tinha sido empichado por uma série de denúncias, absolveu por falta de provas para aquelas denúncias. Né? Então, ficou muito claro que ele tinha sido julgado no Senado, no Congresso, por razões políticas, mas no tribunal, agindo como tribunal criminal, faltavam provas. Provas são necessárias, não basta o disque-disque. Eu ouvi isso várias vezes durante a cobertura. Né? Eu cheguei a ouvir e disse assim, pois é, a promotoria pegou recorte de jornal e fez o libelo acusatório. A gente está vendo isso hoje. Mas ministro Moraes talvez tenha pensado, eu devo ser coerente. Né? Eu estou brigando com eles, ele já vem brigando com Elon Musk há bastante tempo, né? Desde o ano passado. E agora vai brigar com a Rumble também, com a mídia do Trump. Né? Enfim, virou um caso pessoal. Essa saída também mostra que é um caso pessoal. Não tem mais, a gente se despediu daquele ministro do Supremo que saía do anexo e vinha caminhando pela rua, pela calçada, sendo cumprimentado pelas pessoas, atravessava a rua de toga e entrava no prédio principal do plenário. Acabou aquele tempo. O ministro Marco Aurélio disse essa semana que os ministros do Supremo perderam a cidadania porque não podem mais andar na rua. Eles não conseguem se perguntar por quê. Vivem na ilusão de que são muito importantes, são muito queridos, mandam em tudo e estão acima da Constituição. É o que parece, porque a gente lê uma coisa na Constituição e fica sabendo de outra ação por parte dos ministros do Supremo. Enfim, não dá para a gente esquecer, e já que a Ana não veio, eu a substituo nessa marcação, não dá para a gente esquecer do Rodrigo Pacheco, né, que é o principal responsável por tudo isso. E agora Alcolumbre está com essa questão na mão. Ser ou não ser o que vai mostrar que não estão cumprindo a Constituição nesse país. Adalberto Piotr, muito boa noite, seja bem-vindo. Gostei da expressão do Alexandre. Passou o recibo, o ministro Alexandre de Moraes dando tchau aí à rede social X, que vem uma medida do ministro Moraes logo na sequência da ação que foi movida contra o Moraes nos Estados Unidos e logo depois dessa aplicação de 8 milhões de reais, porque o X se recusou a fornecer dados do jornalista Alan dos Santos. Agora, qual a relevância para o Supremo do fornecimento de dados de uma só pessoa que justifica a aplicação de uma penalidade a uma empresa no valor de 8 milhões de reais, Piotr? Que o X não vai pagar. Está evidente. Enfim, vamos aguardar. Paula, boa noite, Augusto, Cauti. Alexandre, seja muito bem-vindo a todos que nos acompanham. Eu só acho que o ministro saiu por causa do processo nos Estados Unidos, porque o fato dele brigar com o X em meados do ano passado, acho que em agosto,
Foi no meio do ano que ele suspendeu o X e ele manteve a conta lá, mesmo não a usando desde o começo de 2024. Então, na verdade, é o processo nos Estados Unidos. A coisa diferente agora não é ele impor multa ao X, ou ele brigar com o X, ou reclamar das plataformas sociais, sobretudo o X, que ele tem uma verdadeira fascinação, né? Mas é porque agora ele vai ter que responder nos Estados Unidos a uma demanda contra ele. E que ele vai ter que explicar. Sob a lei americana, mas sob a lei brasileira, que ele afronta. Porque nós estamos falando de novo, o Alexandre está aqui, é inspirador sempre, nós estamos falando de uma cláusula pétrea. A liberdade de expressão é pétrea. O Constituinte sabe o que foi, e a Constituição normalmente é eivada de pessoas a criticando, mas o Constituinte foi muito sábio. Ele tornou pétreo o que era obviamente irrevogável naquele momento, que era a reconquista das liberdades. As outras coisas ele disse o seguinte: não somos perfeitos e vocês podem reformar depois, tanto que a gente já fez várias reformas. Mas no que é pétreo, ou seja, na liberdade de expressão, ele deixou muito claro: daqui não se passa. Ou façam outra Constituição, mas aí convençam o povo de que é necessário. O que incomoda não, o que ofende os brasileiros é o Supremo simplesmente ignorar o que está pétreo na Constituição. O Supremo não é maior do que a Constituição, porque não é maior do que os constituintes, porque não foi eleito para isso. O Supremo devia seguir só a Constituição. E parece que vai ouvir isso dos americanos. Em que pese o fato de nós estarmos aqui como brasileiros falando há muito tempo. A mesma coisa. Água mole em pedra dura, vai furar sim. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meus amigos, Carlo, Piotto. Grande Alexandre Garcia, bem-vindo sempre. Prazer estar ao teu lado aqui. Boa noite a você que nos acompanha. Eu sempre digo que, com muita frequência, o X se assemelha nos comentários a uma espécie de cracolândia da internet, né? O sujeito vai e esculhamba, xinga, ofende e mais nada. Eu confesso que eu não consigo entender a cabeça do sujeito que ali pega o seu laptop, tal, abre, põe lá, manda um recado e o recado é um palavrão. Imaginem os comentários, né, que se segue. Eu já li alguns, quando ele abria ainda para comentários, eu já vi alguns comentários sobre o que havia, um recado qualquer do Alexandre de Moraes. Olha, eu não li nenhum elogio, muito pelo contrário. Então é um negócio ali que você precisa ter uma certa tendência ao masoquismo para ler, porque eu também, né, vivem me esculhambando, eu acho graça, tá? Mas tem o contraponto. Muitas pessoas gostam e fazem comentários inteligentes. É bom saber o que pensa. Agora, o Alexandre é uma unanimidade. Sim. É uma unanimidade. Então, eu acho que na cabeça dele, algum dos juízes auxiliares aí deve ter feito esse comentário, para não ficar lendo, não. É muito elogio. Você pode ficar muito vaidoso com isso, porque o pessoal quer te cumprimentar porque você salvou a democracia brasileira. Vocês acham que algum comentário nessa linha foi enviado a ele? Não. Então eu, no lugar dele, também cairia fora, porque ou eu faço isso, ou eu me candidato a ser espancado pelo Estado Islâmico, vou para um acampamento desses e resolvo meus problemas psicológicos. E no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para ampliar de 15 para 83 dias o prazo de apresentação da resposta à denúncia da PGR sobre a alegada trama de golpe de Estado em 2022. Os advogados do ex-presidente argumentaram que o prazo era insuficiente diante da complexidade do caso, que envolve mais de 100 mil páginas de documentos. Alexandre de Moraes reiterou que o prazo estabelecido pela legislação deve ser cumprido. O ministro afirmou ainda que não há base legal para a prorrogação solicitada pela defesa. Bolsonaro e os outros 33 denunciados pela PGR têm até o começo de março para apresentar as suas defesas. Alexandre, a PGR teve quase
teve os 80 e poucos dias para realizar a denúncia apresentada aí nesta semana, e agora a defesa tem 15 dias, sendo que em várias oportunidades eles pediram ao ministro Moraes para ter acesso a todas as provas, não amplo, acesso total às provas. Inclusive, a delação do Mauro Cid só foi liberada na quarta-feira, nesta semana. São 100 mil páginas de documento. É impossível uma defesa fazer aí todo o trabalho em 15 dias. Em 15 dias para relatar o trabalho que a acusação teve em 2 anos. Aliás, como Lula expressou, né, ele primeiro acha que o pressuposto de inocência tem que valer, mas Jair Bolsonaro e os outros 33 têm que provar a inocência. Né? Eles não têm que provar a inocência, tem que apresentar provas de que são culpados. E tem apenas 15 dias. É o amplo direito de defesa que todo mundo tem reclamado, as OABs regionais, a OAB nacional não, né? Mas as OABs regionais têm reclamado que tem que haver amplo direito de defesa, realmente está previsto na Constituição, mas enfim, o que é a Constituição, né? Para os donos da Constituição. E hoje eu perguntei para um jurista, né, se adiantaria ter como defensor, Bolsonaro ter como defensor Rui Barbosa. Ele disse que não adianta, que já está tudo marcado, já está decidido, eles estão com pressa em decidir logo, né? Porque tem muito medo de Bolsonaro. Eles primeiro introjetaram que Bolsonaro é golpista, embora não tivesse nenhuma evidência disso em alguma ação fora das 4 linhas, né? Teve discurso, todo mundo faz discurso, até o presidente Supremo faz discurso dizendo que nós derrotamos o bolsonarismo para impressionar a UNE. Essa é uma coisa que nenhum americano vai acreditar que tenha saído da boca do presidente Supremo, vai achar que foi inteligência artificial que botou isso lá. Mas, enfim, então é isso que a gente está vendo, esse festival de absurdos, de falta absoluta de isonomia nos tratamentos, né? É o que dá não ter no Supremo, acho que deveria ter juiz de carreira no Supremo, porque advogado sempre defende uma causa. Então estão defendendo causas, e não a lei, a Constituição e, sobretudo, o equilíbrio que tem que ter a justiça ponderando as provas ao julgar uma pessoa. Augusto, eu quero te ouvir, mas deixa eu só registrar uma notícia que acaba de chegar aqui para a gente. O ministro Alexandre de Moraes determinou agora há pouco o bloqueio da plataforma de vídeos Rumble no Brasil. A gente já traz mais detalhes sobre esse assunto, mas antes quero te ouvir aí sobre esse prazo para a defesa de Jair Bolsonaro. Queria aproveitar que você me dê essa chance para mandar um beijo para a publicitária a Karina Santucci, nossa amiga de Limeira, que pediu que eu desse um abraço em cada um de vocês. Ela nos acompanha sempre. Em nome de todos, aí eu mando um beijo para a Karina. Obrigado. Olha, o Alexandre de Moraes, ele não pode alegar, ele não pode invocar a lei para nada, perdeu esse direito, depois daquele espetáculo lamentável, vergonhoso, humilhante, vexatório exibido do vídeo de ontem, em que ele ameaça o coronel Cid, ameaça de prisão. Ele gravou uma prova que mostra o abuso e a impossibilidade dele ser ministro do Supremo. Ele ameaça um homem preso irregularmente. O Gilmar Mendes exige prazos legais para a turma da Lava Jato. A prisão preventiva não pode passar de 90 dias. O Alexandre de Moraes prende pelo tempo que quer e agora ameaça publicamente. Ele pensa que o Brasil é o quê? Que o povo brasileiro é um bando de idiotas, sem nenhuma lealdade, sem incapaz de ser solidário com um oficial do Exército tratado assim. Quem é ele para fixar esse prazo agora
se ele deixou nas mãos do procurador pelo tempo que quis a leitura desse material. Por que agora tem prazo? O prazo depende da vontade dele. Ele pode fazer o que quer. Ainda assim, agora acabou de bloquear uma plataforma. É uma coisa por dia. O Brasil não tem tempo de se envergonhar porque vem outra. Ele não dá ao Brasil prazo de um dia para se envergonhar do ministro que tem, porque ele já vem com outra. Quando é que ele vai ser... Quando é que vamos trazê-lo de volta ao planeta? De volta ao chão? Quando é que ele vai entender que ele é um servidor público que nós financiamos para trabalhar direito? Ele é o ditador do Brasil com base em quê? Quando é que foi proclamada a ditadura do judiciário? Quando é que eles assumiram o poder? O Lula é um molenga, para ficar lá, para dizer o mínimo. Um ladrão, foi libertado, está na presidência, faz qualquer negócio. O Congresso já começa a demorar. Já começa a demorar, porque o primeiro a reagir contra esse tipo de desrespeito à lei, e quem faz a lei é o legislativo, né? A palavra já diz, o Congresso está demorando demais para começar a enquadrar. Não é possível que esses abusos se repitam, está fora da realidade. Sim, vamos trazê-lo de volta ao planeta em que vivemos e ao país em que vivemos, porque ninguém aguenta mais esse tipo de comportamento. Cauti, voltando a esse assunto, agora há pouco, então, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio da rede social da plataforma de vídeos Rumble no Brasil. Vou ler um trecho do documento, aspas, determino a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do Rumble em território nacional, até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos, inclusive com o pagamento das multas, sejam cumpridas e seja indicado em juízo a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. Fecho aspas aqui para um trecho da decisão de Moraes. Primeiramente, o ministro violou a própria decisão. Ele tinha dado 48 horas, antecipou esse bloqueio. Evidentemente, ele não está dobrando a aposta, está triplicando a aposta contra o Rumble e contra os Estados Unidos como um todo. Então, se fará simples assim, o Rumble vai pegar essa decisão, traduzir em inglês, anexar ao processo nos Estados Unidos e perguntar para o juiz o que o senhor acha de um comportamento de um ministro da Suprema Corte brasileira. E um juiz federal americano não está nem aí com a Suprema Corte brasileira, não está nem aí com Alexandre de Moraes pelo que ele representa no Brasil. Ele vai aplicar a lei americana. Então, teremos momentos bastante tensos entre a justiça americana e o Brasil. E, de novo, eu também me junto ao Alexandre. O governo americano já demonstrou que pode aplicar sanções contra membros do judiciário, inclusive de cortes internacionais, como da Corte Penal Internacional. Não tem nenhum problema em fazer isso, né? E quem sabe isso seja um precedente que poderá se repetir também no caso brasileiro. Aplicação de sanções ad personam, como se fala em latim, só para aquela pessoa, não contra o país como um todo, mas somente contra aquela pessoa. Bloqueio de ativo, proibição de viagens, proibição de vistos, por exemplo, para entrar em território americano, para ele e para os familiares também. Exatamente como foi feito, como foi ameaçado no caso do governo colombiano, quando a Colômbia se recusou, alguns dias atrás, a receber deportados, melhor, expulsos ilegais dos Estados Unidos. O governo americano, o Trump, não teve nenhuma dúvida em ameaçar de proibir as viagens de todos os membros do governo colombiano e de suas famílias. Acabou a Disney para a galera, demoraram poucas horas para voltar atrás e aceitar esses expulsos colombianos em território americano. Ou seja, temos precedentes, sabemos o que o governo americano está determinado a fazer, aguardemos os próximos passos. Alexandre, deixa eu trazer aqui mais um trecho da decisão do Moraes, que alegou o seguinte, que a rede social, aspas, teria cometido reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais, além da tentativa de não se submeter ao ordenamento jurídico e poder judiciário
brasileiros. Diz ainda que a Rumble instituiu um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais brasileiras. Alexandre, tem outro ponto que o Cauty bem lembrou. O ministro Alexandre tinha dado 48 horas para o Rumble indicar um representante. Ele mesmo atropelou aí o próprio prazo proposto, indicado para a plataforma. Olha só, isso aqui é a Constituição brasileira. A Constituição brasileira diz no artigo 220 que é vedado todo e qualquer tipo de censura. A cláusula pétrea do artigo 5º, acho que no inciso 4º, diz que é livre a expressão, a liberdade de expressão, né? Vedado o anonimato. Não é o caso, ninguém usou de anonimato. E a primeira emenda americana também fala nisso. Então, os dois países têm um arcabouço jurídico garantindo a liberdade, né? O discurso do vice-presidente Vance, lá em Munique, também trata disso, falando para os países europeus. Olha, não caiam na tentação de cercear a livre expressão do pensamento. Eles não entenderam ainda o que é a nova ágora digital e a praça da cidade em que as pessoas vão discutir os assuntos. Pode dizer besteira, mentira, mas vão discutir. É a robustez do debate que leva a cidadania, a democracia, as liberdades. Acho que não entenderam isso. E os americanos estão resgatando essas coisas que foram perdidas nos tempos de Biden, que não se importava muito com coisa nenhuma, o woke ia avançando por tudo, né? A vontade do autoritarismo, da ditadura que é proposta, né? Não há socialismo esquerdista comunista que não necessite de um governo autoritário para impor o Estado sobre a nação. É essa inversão. A nação está sobre o Estado, a nação manda no Estado, a nação é dona do Estado e ninguém é dono da Constituição. A Constituição é a nossa lei maior. 18h33. Cauty, você estava comentando também que o CEO da Rumble se manifestou na Rede X poucas horas antes. Isso também pode ter alguma influência aí nessa decisão do ministro Moraes de bloquear a plataforma agora à tarde? Provavelmente sim, ele se manifestou agora às 4h48, ou seja, poucos minutos atrás, e agora vem essa decisão que atropela a sua própria decisão no Moraes. E o Chris Pavlovski, que é o dono do Rumble, disse: parece que Alexandre de Moraes excluiu sua conta no X, possivelmente apagando registros. Essa não é uma conduta que se espera de um ministro da Suprema Corte de qualquer país. Meus advogados enviarão imediatamente solicitações de preservação ao X para garantir que esses registros não sejam destruídos. Ou seja, Pavlovski está alegando que Alexandre de Moraes cancelou sua conta no X, no antigo Twitter, para apagar provas. E vai solicitar para o X, que provavelmente vai entregar, já que o X é do Elon Musk, a entrega da íntegra de todas as mensagens de Alexandre de Moraes para que possa ser anexo ao processo em andamento. É uma provocação, claramente, né? É uma mensagem que deve ter deixado o ministro bastante enfurecido, e lá vem a resposta. Antecipou a suspensão do Rumble. Aí pergunto, se o Rumble daqui 10 minutos apresentar um representante legal, ele vai voltar a ter, vai anular essa decisão? Como é que vai ser, né? Parece mais uma decisão tomada pela raiva do que pela lógica jurídica, né? Piotr, deixa eu só registrar aqui mais de 114 mil telas, agora são 18h35 acompanhando o Sem Filtro. Semana aí para o ministro Alexandre de Moraes, ação proposta nos Estados Unidos, provocação do CEO da Rumble, muita coisa acontecendo, né? A denúncia de Jair Bolsonaro chegando ao Supremo. Ele vai alegar não ter representante no Brasil. Tá, mas vamos lembrar o que aconteceu com o X. Naquele momento o Elon Musk disse que nós vivíamos num momento muito pior, né? Em que o Alexandre era o todo poderoso do Brasil, sem questionamento. Não nós que questionávamos. Mas, tudo estava sigiloso, ninguém sabia quais eram as provas que estavam guardadas naqueles inquéritos todos. Ele alegou isso e o X tinha representante e, por ordem, obviamente, do Elon Musk, retirou porque corria o risco, e tinha o risco claro, de prenderem a representante do X no Brasil.
porque você não tinha segurança jurídica, a lei não estava sendo obedecida no Brasil. Se o Rumble alegar isso aí, olha, qual é a segurança que o Brasil me dá que a lei será cumprida? Por isso que eu tirei, eu tenho que preservar. É justo, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que o dono de uma companhia tenha cuidado com os seus funcionários. Vai expor esse funcionário ao risco de ser preso e como é que você consegue depois libertar? Por exemplo, ali, uma cautelar, conseguir uma cautelar para tirar a pessoa da cadeia. Porque as decisões são todas sigilosas. Ou seja, o argumento de ter representante no Brasil, tecnicamente, faz sentido, não há problema nisso. E não tem nenhuma dúvida que as empresas americanas teriam problema com isso, de forma alguma. A questão é ter representante no Brasil, ela ser presa, porque você vive hoje no arbítrio, não é a lei constitucional, essa que o Alexandre mostrou que vale, o direito penal não vale, depende de cor, hoje sim, talvez da manhã, ou seja, você tem insegurança jurídica. E aí o que você faz? Não, eu não vou nomear. Essa é uma alegação plausível do dono do Rumble, como foi a alegação lá atrás que fez também o Elon Musk. Você tem um país hoje que você não tem o mínimo de segurança jurídica, de manutenção e garantia dos direitos mais básicos. Daí você vai colocar um representante? Nenhuma empresa teria problema com isso como nunca teve. Só que o Brasil não é o Brasil de 10 anos atrás. É o Brasil do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes. Que aí a insegurança jurídica graça. Um dia depois de o Tesouro Nacional anunciar a suspensão de novos financiamentos do Plano Safra para este ano, por causa da não aprovação do orçamento de 2025, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestou. Ele disse que o governo vai editar uma medida provisória para liberar 4 bilhões de reais em créditos extraordinários. Lamentavelmente, o Congresso ainda não apreciou o orçamento. A informação que eu tenho é que sequer o relatório foi apresentado ainda, ou será apresentado num curto prazo, e o presidente da República disse que, em virtude do ritmo em que as coisas estão, nós não podemos aguardar o orçamento ser aprovado. E o ministro do Tribunal de Contas deixou claro que, efetivamente, sem essa solução que foi encontrada, não haveria possibilidade de execução do Plano Safra. Então, a solução é, um crédito extraordinário, no valor necessário para que não haja descontinuidade das linhas de crédito, algo em torno de 4 bilhões de reais, e esse valor dentro das regras do arcabouço fiscal. Segundo Haddad, apesar de o mecanismo não ser contabilizado na meta fiscal prevista para este ano, o governo fará com que o gasto fique dentro dos limites do arcabouço para as contas públicas. Mas é preciso fazer uma observação com muita cautela. Apesar de ser um crédito extraordinário, o governo está anunciando que ele estará dentro dos limites do arcabouço fiscal. Portanto, é como se tivesse sido aprovado dentro do orçamento com os limites do arcabouço fiscal. O Cauti, vamos lá. Ontem a gente trouxe essa notícia da suspensão do Plano Safra. Na sequência, vem aí Fernando Haddad, que começa jogando a culpa no Congresso, que não aprovou ainda o orçamento, mas não omitiu que no ano passado o governo demorou semanas e semanas para apresentar o tal pacote de corte de gastos. Esse é ponto 1. Depois veio o recesso. Estamos aqui finalizando fevereiro sem o orçamento de 2025. E aí ele diz que vai liberar um crédito extraordinário de 4 bi, mas o Plano Safra, 400 bilhões. Quer dizer, não vai refrescar muito aí para os produtores rurais? Paula, em primeiro lugar, em um país onde o orçamento de 2025 ainda não foi aprovado em fevereiro, estamos no final de fevereiro, quase março de 25, ou seja, 2 meses sem orçamento, em um país normal, o ministro da Fazenda, ele pede demissão. Porque ele sequer conseguiu mandar, a única coisa que tem que fazer é aprovar o orçamento do país. Uma só coisa, e não conseguiu fazer a missão número 1. Em um país normal, ele pede desculpas para a nação e vai embora. Pega essa colher e vai embora. Ele está lá e ainda fala que a culpa é do Congresso, esquecendo que o governo federal não consegue aprovar nada no Congresso, mas zero, nem uma estado de calamidade pública conseguiria aprovar por causa da incompetência dos seus colegas no governo, iniciando por Alexandre Padilha e por outros, e também por causa do fato de que acabou o dinheiro para comprar o Congresso via emenda parlamentar, porque o Flávio Dino também bloqueou. Ou seja, eles são um bando de incapazes, não conseguem aprovar coisa básica da nação, que é o orçamento,
mas a culpa é, como sempre, a culpa é dos outros, né? Dito isso, Fernando Haddad demonstra mais uma vez, como ele mesmo admitiu, que não entende nada de economia, muito menos de matemática. O Plano Safra, que serve para deixar vivas as empresas agrícolas, especialmente as pequenas e médias, o Plano Safra são 476 bilhões de reais por ano. Ou seja, é mais de 100 vezes aquilo que o mesmo Haddad prometeu liberar. Prometeu, tá? Não liberou. Prometeu liberar como crédito extraordinário. Vai achar de onde, ministro Haddad, se o orçamento está bloqueado, para o nosso público entender? Não aprovou o orçamento, a lei diz que o governo só pode aprovar 1/12 por mês, ou seja, aquilo que era o ano passado, ou aquilo que está previsto na lei de diretrizes orçamentárias, dividir por 12 meses por ano, pode gastar apenas 1 de 12. Perfeito. De onde vai tirar aqueles 4 bilhões? Se aqueles gastos estão todos previstos. Então, do que estamos falando? E só uma nota, Paula. Que vergonha os colegas jornalistas que estavam lá e ninguém levantou a mãozinha e disse, ministro, mas como assim? De onde vai pegar o dinheiro? Ninguém questionou nada, aceitou passivamente aquilo que o Haddad está falando. Ninguém está fazendo mais contas no jornalismo econômico brasileiro, ou todo mundo está atuando como assessoria de imprensa do governo federal, mesmo quando fala esses absurdos sem tamanho. Moral da história, temos alimentos que estão subindo cada vez mais. Os ovos subiram 70%, o café subiu mais de 40% e vai continuar subindo. O governo desesperado para baixar o custo do supermercado, do carrinho do brasileiro, e faz o quê? Mata o agronegócio brasileiro, tirando recursos que servem para comprar sementes. Não para comprar a Ferrari, ou para comprar sementes para o agronegócio. Ou seja, teremos sérios problemas no agronegócio. O agronegócio brasileiro vai sofrer. Os grandes se viram. Os pequenos vão sofrer muito. Os médios vão sofrer e muito. Os pequenos, alguém vai quebrar. E vai quebrar bastante gente. Resultado, teremos alimentos mais caros na mesa do brasileiro. Parabéns aos envolvidos. Além de incompetentes, vocês são perigosos para a população brasileira que vai passar fome por causa de vocês. Piotr, o Tesouro suspendeu o Plano Safra porque não havia aprovação no orçamento pelo Congresso. Aí vem o Haddad e diz, olha, eu vou liberar esse crédito extraordinário como se ele estivesse dentro do orçamento, fazendo aí uma manobra e utilizando o instrumento da medida provisória, né, banalizando a medida provisória para liberar aí 4 bilhões de reais, como bem lembrou o Cauti, Plano Safra 470 bi. Paulo, é um governo indeciso e do puxadinho. Ele arranjou um puxadinho para tentar, digamos, mitigar o problema maior. Mas eu acho que lá atrás você fez menção, agora há pouco, né? O governo não conseguiu, ficou meses discutindo o corte de gastos, porque aquilo era informação vital para discutir o orçamento. O Congresso foi jogado de repente aquela informação, os números do governo, que eram ruins, o governo não tem nenhum compromisso com responsabilidade fiscal, simplesmente não trata esse assunto com a importância que tem. O presidente faz jossa com esse assunto com muita frequência. O ministro não tem autoridade intelectual sobre o presidente, moral para dizer ao presidente está tudo errado o que o senhor está fazendo. Ele não consegue demonstrar a evidência, e se consegue, o presidente também o ignora e fica tudo por isso mesmo. E agora ele arranjou um puxadinho. Agora tem um agravante, o Cauti fez menção aí. Quando você tem problemas com o financiamento da safra, mesmo aqueles que vão conseguir, você vai ter um problema com o seguro da safra, que vai ficar mais caro. Todo seguro de safra tem que se levar em conta uma série de fatores. Quando você tem um financiamento aqui problemático no começo, se fizer seguro, o seguro fica mais caro. É uma questão de condições normais. Tá normal, fica normal lá na frente. E nós estamos falando um dos maiores celeiros do mundo. A maior riqueza brasileira, o maior soft power brasileiro, para usar uma expressão em inglês, um anglicismo, né, que é a produção de alimentos do Brasil. 1 bilhão de pessoas come no mundo porque o Brasil produz alimento. E o governo não consegue ser estratégico nem nisso. Este é o governo Lula. Aí a gente viu a aprovação do governo cair porque as pessoas estão percebendo, inclusive no bolso e na mesa delas, a carência do governo com relação ao agronegócio, que o governo chama de fascista. O mundo vai perceber daqui a pouquinho. Esta é uma outra razão pela qual eu acho que não vai passar tudo em brancas nuvens o que está acontecendo, não. Porque o mundo sabe da importância estratégica do Brasil, não só para os brasileiros, mas para o mundo. E isso, claro, interessa ao mundo inteiro.
Alexandre, para a gente fechar esse assunto? Não tem nenhum planejamento estratégico, não está esquecendo isso aí que o Piotr falou, é a pura verdade. Nós temos uma responsabilidade de abastecer o mundo, de alimentar o mundo e de nos alimentar, mas as proteínas, os ovos já estão tudo mais caro. A Frente Parlamentar da Agropecuária explica que é juro aumentando, né? E a irresponsabilidade fiscal do governo. No mesmo dia em que diz que não vai ter mais plano safra, não vai ter recurso, diz que não vai cortar nada, não vai diminuir as despesas do governo, né? Ou seja, o suor dos agricultores e pecuaristas, que é separado para pagar imposto, para sustentar o governo, não está adiantando nada, pelo contrário, né? O governo usa isso para atrapalhar. Está atrapalhando, né? É o principal causador disso tudo. É bom lembrar, né, a Frente Parlamentar da Agropecuária lembra que o setor aporta um trilhão de reais por ano. O governo entra com um pedacinho, uma partezinha pequena, né, exatamente para prover aqueles que o Piotr falou, o Caut falou, sobre os pequenos, os menores, né? Os maiores dão um jeito, os menores, para investir em máquinas, modernizar a sua propriedade e aplicar no custeio da semente, do adubo, do fertilizante, do defensivo, né? Depois tem a comercialização, e precisa de capital para isso, né? Esse menor é que mais precisa. E aí o governo, por sua própria incompetência, improvisa isso, faz mais um improviso. Não existe um planejamento, né? Só para a gente lembrar, o Trump entrou nos Estados Unidos com, eu não sei se foram anos de planejamento, mas entrou sabendo tudo que tinha que fazer, né? Lula foi pego de surpresa na prisão, e eu acho que não teve tempo de planejar, de pensar sobre ministros. Ele próprio está dizendo que às vezes erra, e que pode ter errado na escolha de ministros. E a tal reforma ministerial que sairia antes do Carnaval, acho que até já esqueceu, porque afinal está perdendo o apoio dos partidos que na eleição o apoiaram. A gente já vai falar desse assunto, Alexandre, sobre reforma ministerial, porque nesta sexta-feira, num evento no Rio de Janeiro, Lula voltou a se referir a Bolsonaro como aloprado. Sem citar o nome do ex-presidente, o petista afirmou que o adversário elaborou o alegado plano de assassiná-lo. Se alguém pensava, como o aloprado, que fez um plano para me matar, se alguém pensava que eu ia parar de fazer política por causa da cabeça, eu quero dizer, se prepare que o Lulinha está melhor aos 79 do que quando ele tinha 50. Na declaração, Lula também se referiu indiretamente ao ex-presidente Michel Temer como golpista. Então nós voltamos para reconstruir coisas que a Dilma tinha começado e que os golpistas, e depois daquela loucura que governou esse país, não ligaram, porque o governo passado ele só sabia mentir. Em meio à indefinição sobre a possível demissão da ministra da Saúde, Nízia Trindade, e a substituição dela por Alexandre Padilha, Lula fez uma autoavaliação das escolhas ministeriais feitas por ele desde o começo do mandato. Isso me deixa muito, muito orgulhoso de saber que de vez em quando a gente erra, mas na maioria das vezes a gente está certa quando a gente escolhe um ministro de qualidade. Tá, então, Alexandre, começando pelo final, você fez menção aí no seu comentário anterior sobre essa possível reforma ministerial, que já deve ter sido empurrada aí para depois do Carnaval, e a ministra Nízia Trindade, da Saúde, está com o nome aí na berlinda, ela e outros. Pois é a mediocridade geral do Ministério, né? Agora, eu vi ele fazer uma declaração muito grave. Ele está atribuindo a Bolsonaro o plano de matá-lo, né? Um plano para matá-lo, né? Um plano que, aliás, não teve os meios, ficou só na conversalhada, né? De gente que não foi o Bolsonaro. Ele está afirmando que foi Bolsonaro, se é que a tradução dele de aloprado se refere ao Bolsonaro, né? Eu lembro que lá atrás falaram de aloprados, que era em tempo do mensalão e tal, que tinha os aloprados também, né? Mas
é uma inversão de tudo. Ele acha que fazer política é isso que ele está fazendo. Não, fazer política era planejar o governo, ter um planejamento estratégico para os 4 anos, saber quem vai fazer o quê, qual é o objetivo em cada área. Isso é planejamento. Mas a gente está vendo que o governo está caminhando numa direção totalmente aleatória. Vai para um lado da estrada, depois vai para o outro, improvisa, é aquele empurrar com a barriga ou empurrar com a saliva, mais com a saliva, como ele costuma fazer. Para ele, fazer política é subir no palanque e falar e tentar convencer o povo ignorante do Brasil. Né? Não é Jaime Lerner, a gente chuta e aí o pessoal acredita. Piotr, você quer voltar ao tema anterior, fazer um ajuste? Só para fazer um ajuste aqui. Eu disse que o ministro Haddad não tem autoridade, seja moral, qualquer outra coisa em relação ao presidente Lula. Eu vou trocar a minha expressão, como eu já fiz menção outras vezes. Não tem ascendência técnica. Porque você tem um ministro da Fazenda, em tese, que você imagina seja competente naquela área. Seja o que for, o ministro Haddad não consegue ter essa ascendência técnica sobre o presidente. E aí a gente vê o Lula aí. Aliás, isso coaduna, essa minha retificação, coaduna com esse momento do sem planejamento nenhum. E é puxadinho em cima de puxadinho. Então é ascendência técnica nesse sentido que eu quis dizer, o que é pior ainda. Augusto. Olha, sobre isso tudo que o Lula falou, no artigo dessa semana, nessa última edição da Oeste, eu sugeri aos advogados do Bolsonaro que não procurassem respostas para as perguntas feitas pelo procurador, pelo Alexandre de Moraes, mas que eles apresentassem perguntas também para saber como é que seriam os desdobramentos do golpe. E a última das 10 sugestões, na última das 10 sugestões, eu sugeri o seguinte: se o envenenamento do Lula resultasse na morte do Lula, quem os golpistas condenariam a casar com a viúva? Que era uma condenação. Então alguém seria o do inimigo, algum inimigo seria escolhido assim: você vai casar com a Janja. Se essa pena fosse aplicada a mim, eu recorreria pedindo a pena de morte. Eu radicalizei. Caute. Não, eu só queria comentar... É uma sugestão. A frase, só queria comentar a frase do Lula, que ele disse que o governo anterior deixou tudo incompleto, aquilo que a Dilma estava construindo. Mas, presidente, com licença, o que a Dilma deixou de completo? O trem-bala? A indústria naval? O PAC? Não, os estádios da Copa? Mas do que estamos falando? Estocamento de vento. Estava estocando vento, provavelmente. Nem plataforma da Petrobras foi deixada completa durante o governo Dilma. Então, presidente, mas do que estamos falando? Aquilo não foi um governo, foi uma calamidade pública. E ainda me surpreende como o Lula tenta restabelecer, tenta criar uma narrativa que não existe. Nem os mineiros quiseram eleger Dilma Rousseff senadora em 2018 e o próprio senhor teve que dar um emprego para ela lá no Banco dos BRICS na China. Então, assim, só queria dizer, mais uma vez, o Lula tenta mistificar a realidade, mas quem tinha, no mínimo, 6 anos em 2012, 13, 14, se lembra muito bem do desastre que foi e uma série da devastação, os escombros que o governo Dilma deixou quando foi embora em 2016. Está acabando o mandato dela na presença dos BRICS. Traz para o Ministério. Para que ela mais escombros de novo em 2025. A maior recessão da história do Brasil, a pandemia, que foi um negócio global, não chegou perto da maior recessão econômica do Brasil pelas mãos de Dilma Rousseff por erros intrinsecamente de política econômica doméstica. Nada pode ser maior do que a tragédia de Dilma. Agora o Lula fala, mas é só isso que o Lula sabe fazer. O Alexandre já falou, ele fala e não tem nenhum sentido. Como é que continua falando e como é que parte da imprensa, que abriu mão de pensar, ou sei lá o que mais, enfim, consegue ainda tolerar isso daí e não criticar? Bom, enfim, aí é a consciência deles.
Pois é, Alexandre, orientação do Sidônio aí deixar, aliás, pedir para o presidente Lula falar, fazer caravanas em diferentes cidades aí, rádios menores para falar sobre as questões do Brasil. O fato é que não tem o que apresentar, já falamos várias vezes, o problema não é a forma de comunicação, mas sim o conteúdo e a situação cada vez realmente piorando. Essa exposição sugerida pelo Sidônio só está trazendo problema para Lula. Vamos ver a próxima pesquisa aí para ver o que dá, né? Se não está piorando a situação. Porque cada vez que ele fala, ele tá, aquilo que ele pediu para as pessoas, pediu lá no Amapá, se não me engano, para apagarem os políticos que mentem e que dizem besteira. Foi ele que pediu isso, não foi a oposição em relação a ele. Então, agora, outra coisa que eu queria acrescentar é que ele está fazendo uma grande injustiça. Eu vou chamar de injustiça, eu não vou dizer que, né? Injustiça com o governo Temer, que botou na linha todo aquele descalabro que veio do governo Dilma, que o país estava acabando, o governo Dilma estava acabando com o país. Né? E o governo Temer chamou de volta esse país que estava caindo no abismo, né? Com medidas na área de grandes reformas. Botou na linha, né? E depois entregou para Bolsonaro. Há pouco a gente falou, o Piotr falou sobre a influência do Haddad, né? Eu já disse aqui, não adianta botar nem o Paulo Guedes, porque o Lula não deixaria Paulo Guedes administrar. Faz as coisas que estão na cabeça dele, né? Na cabeça de 79 anos, sei lá. Eu não lembro mais da minha cabeça de 79 anos, já passou algum tempo, mas normalmente a gente está, a cada ano que passa, a gente está mais experiente, né? A menos que a gente não consiga organizar a nossa experiência para tirar conclusões. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Agradeço muito a sua companhia, desejo um ótimo final de semana e te espero na segunda-feira.